Já alguma vez sentiram que estão a fazer tudo bem pela vossa saúde? A escolher alimentos que vos dizem que são saudáveis. Mas, mesmo assim, continuam a sentir-se cansados, com picos de energia seguidos de quedas bruscas. Ou a ver os vossos níveis de açúcar no sangue a teimarem em não baixar. É uma sensação frustrante, não é? Dá-nos a ideia de que estamos a lutar contra uma corrente invisível, a fazer o nosso melhor, mas sem ver os resultados desejados. Muitos de nós, especialmente depois dos 60, dedicamo-nos a cuidar mais da nossa alimentação, conscientes da importância de manter a vitalidade, a clareza mental e a boa disposição. Procuramos no supermercado opções que parecem amigas da saúde, cheias de rótulos que prometem bem-estar. Mas e se eu vos dissesse que alguns desses alimentos, esses aliados que escolhemos com tanta boa intenção, podem estar secretamente a sabotar os nossos esforços, a elevar o nosso açúcar no sangue sem darmos por isso? É uma verdade surpreendente. E, para muitos, um verdadeiro choque. A indústria alimentar é muito inteligente a apresentar-nos produtos que parecem perfeitos à primeira vista, mas que escondem açúcares e ingredientes que não nos fazem bem. Neste vídeo, vamos desvendar 5 desses alimentos saudáveis que, na verdade, podem estar a elevar os vossos níveis de açúcar no sangue. E o mais importante, vou dar-vos alternativas simples e práticas para que possam fazer escolhas mais conscientes. Fiquem comigo até ao fim, porque há algo que vos vai surpreender e pode mudar a vossa forma de ver a alimentação. Vamos então mergulhar no primeiro alimento saudável que merece a nossa atenção e que muitas vezes nos engana pela sua aparência inofensiva, as frutas desidratadas e os sumos de fruta concentrados. Quem é que não gosta de umas passas de uva, umas tâmaras doces, ou de um sumo de laranja fresco ao pequeno almoço? São vistos como opções naturais, cheias de vitaminas e energia. Um verdadeiro presente da natureza. E, de facto, as frutas frescas são absolutamente maravilhosas para a nossa saúde. Repletas de fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes essenciais que protegem as nossas células e nos dão vitalidade. O problema surge quando a fruta é desidratada ou espremida e concentrada em sumo. Pensem nas uvas. Por exemplo, se comerem um cacho de uvas frescas, com a sua casca e polpa, sentem-se saciados e o açúcar, a frutose, é libertado lentamente no vosso sistema. Isso acontece porque as fibras presentes na fruta fresca atuam como uma espécie de rede de segurança, desacelerando a absorção do açúcar e evitando picos bruscos nos níveis de glicose no sangue. Mas quando essas uvas são desidratadas para fazer passas, o processo remove a água, e o que sobra é uma concentração enorme de açúcar numa porção muito pequena. Uma mão cheia de passas pode ter tanto açúcar, ou até mais, do que uma pequena sobremesa açucarada, e sem a fibra que ajuda a regular a sua absorção. É como beber um copo de água com 3 colheres de açúcar em vez de comer a fruta que o geraria naturalmente. O mesmo acontece com as tâmaras, os figos secos, os damascos secos. São deliciosos, sim, mas são densos em açúcar e, por serem pequenos, convenientes e por vezes viciantes. É muito fácil comer mais do que o nosso corpo consegue processar de uma vez sem disparar o açúcar no sangue. Esta carga rápida de açúcar força o pâncreas a trabalhar horas extra, libertando uma grande quantidade de insulina para tentar lidar com toda aquela glicose, com o tempo. Essa demanda constante pode levar à resistência à insulina, uma condição em que as células do corpo
deixam de responder eficazmente à insulina, deixando o açúcar a circular em excesso na corrente sanguínea. Agora, os sumos de fruta. Ah, os sumos. Quantas vezes ouvimos dizer que beber um copo de sumo de laranja natural é um ótimo começo para o dia. E é verdade que as laranjas têm vitamina C e outros nutrientes importantes. Mas quando esprememos uma laranja para fazer sumo, retiramos grande parte da fibra presente na polpa e na casca. O que sobra é, essencialmente, água com açúcar natural da fruta, a frutose, mas sem a estrutura fibrosa que a desacelera. Para fazer um copo de sumo, normalmente precisamos de 2 ou 3 laranjas, o que significa que estamos a ingerir o açúcar de várias frutas de uma só vez, e de uma forma muito rápida, sem sentir a mesma saciedade que teríamos ao comer as laranjas inteiras. É uma ingestão calórica e de açúcar líquida, que engana o nosso corpo e não nos dá a mesma sensação de plenitude. O nosso fígado tem de trabalhar intensamente para processar toda essa frutose. E se o consumo for regular e em grandes quantidades, pode levar a picos de açúcar, aumento de triglicerídeos e até acumulação de gordura no fígado ao longo do tempo. Para além da já mencionada resistência à insulina, e se falamos de sumos de caixa, mesmo os que se dizem naturais ou sem adição de açúcar, muitas vezes são feitos a partir de concentrados e podem conter açúcares escondidos, adoçantes artificiais ou terem perdido grande parte dos seus nutrientes benéficos durante o processamento devido ao calor e à pasteurização. É um cenário enganador. Porque na nossa mente, sumo de fruta é sinônimo de saúde e bem-estar, e raramente associamos um copo de sumo a um aumento significativo do açúcar no sangue. Então, o que podemos fazer para proteger o nosso açúcar no sangue sem abdicar da fruta? A alternativa é simples e deliciosa. Optem pela fruta fresca e inteira, uma maçã crocante, uma pera sumarenta, umas bagas frescas, uma laranja descascada e saboreada gomo a gomo. Vão desfrutar de todos os nutrientes, da fibra que vos ajuda a sentir saciados por mais tempo e que regula a absorção do açúcar, evitando esses picos indesejados e as consequentes quebras de energia. Se vos apetece algo doce, uma peça de fruta fresca é sempre a melhor escolha. E se realmente gostam de um sumo, considerem fazer os vossos próprios sumos de vegetais, com uma pequena porção de fruta para dar sabor. Ou diluam os sumos de fruta que fazem em casa com bastante água. Por exemplo, podem fazer um sumo de cenoura e maçã, mas bebam apenas meio copo e desfrutem do resto com uma refeição que inclua proteínas e gorduras saudáveis para abrandar a absorção. Ou, melhor ainda, comam a maçã e a cenoura inteiras. Lembrem-se, a natureza criou a fruta perfeita, com a sua própria embalagem de fibra, para nos proteger. Não vamos desperdiçá-la. É um pequeno ajuste no vosso dia a dia, mas que faz uma diferença enorme para o vosso açúcar no sangue, para a vossa energia e para a vossa saúde geral, especialmente depois dos 60. Agora que desmistificamos o papel das frutas desidratadas e dos sumos, vamos para o próximo vilão, mascarado de saudável. Algo que está presente na mesa de muitos portugueses diariamente, o pão integral processado e os cereais de pequeno almoço. Oh, o pão em Portugal. O pão faz parte da nossa identidade, da nossa cultura à mesa, e nos últimos anos, fomos incentivados a trocar o pão branco pelo pão integral, o que à primeira vista faz todo o sentido, já que a versão integral, com mais fibra, deveria ser melhor para nós. No entanto, o problema não está no conceito de integral, mas sim na forma como muitos destes produtos são feitos,
Peguem num pão de forma integral do supermercado. Por exemplo, leiam o rótulo com atenção. Muitas vezes, o que encontramos é uma lista extensa de ingredientes, que incluem farinha integral refinada, ou seja, farinha que foi moída tão finamente que perdeu grande parte da sua estrutura fibrosa original e, por isso, é digerida quase tão rapidamente quanto a farinha branca. Além disso, podem ter açúcares adicionados, xaropes, emulsionantes e conservantes. Tudo isto faz com que o índice glicêmico desses pães, mesmo os integrais, seja surpreendentemente alto. Quando comemos uma fatia de um desses pães, o nosso corpo processa-o quase como se fosse açúcar puro, provocando um pico rápido de glicose no sangue, seguido por uma descida brusca que nos deixa com fome novamente e sem energia. O mesmo acontece com muitos cereais de pequeno almoço que se vendem como saudáveis, ricos em fibra ou integrais. Basta olhar para as caixas coloridas, com promessas de um coração saudável ou um intestino feliz. No entanto, se virarem a caixa e lerem a tabela nutricional, muitos deles são autênticas bombas de açúcar, disfarçadas sob nomes como xarope de milho, malte de cevada, dextrose ou sacarose. Mesmo os que parecem mais inocentes, como flocos de milho, podem ter um índice glicêmico altíssimo, porque o milho é processado de tal forma que o amido se torna muito fácil de digerir e absorver rapidamente. Para nós, que já passamos dos 60, com um metabolismo que já não é o mesmo de quando tínhamos 20, estes picos constantes de açúcar são particularmente prejudiciais, pois aumentam o risco de resistência à insulina, diabetes tipo 2 e inflamação. A solução: escolher pão integral a sério. Procurem pães de fermentação lenta, feitos com farinhas verdadeiramente integrais, onde se vêem os grãos, com poucos ingredientes, basicamente farinha, água, sal e fermento. O pão de centeio puro, ou pão de mistura artesanal, costuma ser uma boa opção. E quanto aos cereais? Optem por aveia em flocos grandes, que cozem lentamente, ou outros grãos inteiros como quinoa ou trigo sarraceno para o pequeno almoço. E para uma alternativa de pequeno almoço verdadeiramente benéfica, pensem em ovos, abacate, um pouco de queijo fresco ou fiambre de peru ou frango sem aditivos. São opções ricas em proteínas e gorduras saudáveis que vos darão saciedade, energia estável e não vos vão disparar o açúcar no sangue. Continuando a nossa lista de saudáveis que nos enganam. O terceiro ponto são os iogurtes com sabor e os iogurtes com baixo teor de gordura. Durante anos, fomos ensinados que a gordura era inimiga e que os produtos light ou magros eram a chave para a saúde e para o controle de peso. Por isso, muitos de nós trocamos o iogurte natural gordo por um iogurte magro de morango ou de frutas tropicais. O problema é que, quando se retira a gordura de um alimento, retira-se também grande parte do sabor e da textura. Para compensar, a indústria alimentar adiciona quantidades elevadas de açúcar, xaropes e adoçantes artificiais para tornar o produto palatável. Um único potinho de iogurte magro de frutas pode conter mais açúcar do que uma fatia de bolo. E tal como já vimos, este açúcar adicionado é um dos maiores culpados pelos picos de glicemia e pela inflamação no corpo. Além disso, muitos destes iogurtes contêm corantes e aromas artificiais que não trazem qualquer benefício para a nossa saúde. A gordura natural dos laticínios, quando consumida com moderação, não é o inimigo que nos pintaram, na verdade. Ajuda-nos a sentir saciados
e contribui para a absorção de vitaminas lipossolúveis. A melhor alternativa é o iogurte natural, sem açúcar e, se possível, a versão integral ou grega. O iogurte grego integral, por exemplo, é rico em proteínas e gorduras saudáveis, o que o torna muito mais saciante e menos propenso a causar picos de açúcar. Podem adoçá-lo naturalmente com um punhado de frutos vermelhos frescos, que são baixos em açúcar, ou adicionar umas sementes de chia, umas nozes ou umas lascas de coco. Desta forma, tem um pequeno almoço ou lanche delicioso, nutritivo e que contribui para a vossa estabilidade glicêmica. Lembrem-se, leiam sempre os rótulos se o açúcar ou qualquer dos seus disfarces como sacarose, frutose. Xarope de glicose está no topo da lista de ingredientes. É um sinal de alerta. O quarto alimento da nossa lista de enganos saudáveis é a aveia instantânea e as papas de aveia pré-embaladas. A aveia é, sem dúvida, um cereal incrivelmente nutritivo, repleto de fibras solúveis, como o beta-glucano, que são fantásticas para o coração, para a digestão e para ajudar a regular o açúcar no sangue. No entanto, a forma como a aveia é processada faz toda a diferença. A aveia instantânea, aquela que coze em 1 minuto no micro-ondas, é altamente processada. Os flocos são mais finos e pré-cozidos a vapor, o que os torna muito mais fáceis de digerir rapidamente. Essa rápida digestão significa que o amido da aveia é rapidamente convertido em açúcar e absorvido, levando a um pico glicêmico semelhante ao de outros carboidratos refinados. As papas de aveia pré-embaladas, por sua vez, são ainda piores, para além de serem feitas com aveia instantânea. Muitas vezes vêm carregadas de açúcares adicionados, xaropes, aromas e corantes artificiais para lhes dar sabor e torná-las mais apelativas. São basicamente uma sobremesa disfarçada de pequeno almoço saudável. Para quem quer os verdadeiros benefícios da aveia, sem os picos de açúcar. A solução é optar pela aveia em flocos grandes ou aveia cortada em aço, Steel Cut Oats, que são menos processadas e levam mais tempo a cozinhar. Demoram uns 10 a 15 minutos ao lume. Mas o vosso corpo vai agradecer. A sua estrutura intacta significa que a digestão é mais lenta. A libertação de glicose é gradual e constante, o que vos proporciona energia duradoura e ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Podem prepará-las com água ou bebida vegetal sem açúcar e depois adicionar os vossos próprios complementos, umas bagas frescas, como mirtilos ou framboesas, umas sementes de linhaça ou chia, umas nozes e um toque de canela, que é conhecida por ajudar na regulação da glicemia. Assim, transforma uma potencial bomba de açúcar num pequeno almoço nutritivo, saciante e verdadeiramente amigo da vossa saúde metabólica. E agora, o último alimento saudável, que de forma muito astuta consegue enganar-nos e elevar o nosso açúcar no sangue, as barras de cereais e as barras energéticas. Andamos na correria do dia a dia, e estas barras parecem a solução perfeita para um lanche rápido, saudável e prático. As embalagens são apelativas, com imagens de frutas, cereais integrais e promessas de energia duradoura ou um estilo de vida ativo. Mas a verdade é que a grande maioria destas barras, infelizmente, são pouco mais do que doces disfarçados. Viram o rótulo. Muitas delas contêm uma quantidade chocante de açúcar adicionado, muitas vezes mais do que uma fatia de bolo ou uma tablete de chocolate. O açúcar pode aparecer sob diversas formas, como xarope de glicose, xarope de milho,
frutose, mel, açúcar invertido, ou mesmo concentrados de sumo de fruta, que, como já vimos, são açúcares concentrados. Para além do açúcar, são frequentemente feitas com cereais refinados, como flocos de arroz tufado ou aveia instantânea, que não oferecem os benefícios da fibra e são rapidamente digeridos, levando a picos de açúcar. Muitas contêm ainda óleos vegetais processados e hidrogenados, que são inflamatórios para o nosso corpo. É um marketing muito inteligente, mas que nos leva a crer que estamos a fazer uma escolha saudável, quando na verdade estamos a dar ao nosso corpo uma dose concentrada de açúcar e ingredientes que pouco contribuem para a nossa saúde. Para quem procura manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, especialmente depois dos 60, estas barras são um verdadeiro obstáculo. Elas dão-nos um pico de energia momentâneo, mas rapidamente nos deixam com fome novamente, cansados e a desejar mais açúcar. Então, qual é a alternativa? É simples lanches feitos com alimentos reais e integrais, em vez de uma barra processada. Levem convosco uma peça de fruta fresca, como uma maçã ou uma banana, ou melhor ainda, um punhado de frutos secos, como amêndoas, nozes ou avelãs, que são ricos em gorduras saudáveis, proteínas e fibras, e que vos darão saciedade e energia estável. Podem também optar por um ovo cozido, um pedaço de queijo fresco ou algumas sementes de abóbora ou girassol. Se realmente gostam da conveniência das barras, considerem fazer as vossas próprias em casa. Há inúmeras receitas simples que usam ingredientes como aveia em flocos, sementes, frutos secos, um pouco de manteiga de amendoim natural e um toque de canela. Sem açúcares adicionados, assim, controlam exatamente o que estão a comer e garantem que o vosso lanche é verdadeiramente nutritivo e amigo da vossa glicemia. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 5 alimentos saudáveis, que podem estar secretamente a elevar o vosso açúcar no sangue. Vimos as frutas desidratadas e os sumos de fruta concentrados, que, apesar de parecerem naturais, são bombas de açúcar sem a fibra protetora. Falamos sobre o pão integral processado e os cereais de pequeno almoço, que, apesar da promessa integral, muitas vezes são refinados e cheios de açúcares ocultos. Desmistificamos os iogurtes com sabor e os magros, revelando o açúcar que neles se esconde para compensar a ausência de gordura. Abordamos a aveia instantânea e as papas pré-embaladas, que perdem os seus benefícios no processamento e vêm carregadas de adoçantes. E, por fim, as barras de cereais e energéticas, que são muitas vezes doces disfarçados de lanches saudáveis. Eu sei que pode parecer muita informação, e talvez até um pouco assustadora, perceber que alimentos que pensávamos serem nossos aliados, afinal, podem estar a prejudicar-nos. Mas quero que saibam que esta informação é para vos capacitar, não para vos desanimar. Pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca na vossa saúde e bem-estar, especialmente nesta fase da vida em que cada escolha conta. Comecem devagar, talvez troquem um sumo de fruta por uma peça de fruta fresca hoje. E amanhã escolham um iogurte natural sem açúcar. Leiam os rótulos com atenção e questionem sempre o que vos é vendido como saudável. O vosso corpo é o vosso templo, e vocês merecem os melhores cuidados. Lembrem-se, o objetivo não é a perfeição, mas sim o progresso. Cada passo na direção certa é uma vitória. O vosso corpo vai agradecer com mais energia, mais clareza mental, um sono mais reparador e, claro,
níveis de açúcar no sangue mais estáveis, o que é fundamental para prevenir e gerir tantas condições de saúde que nos afetam depois dos 60. Espero sinceramente que este vídeo vos tenha sido útil e que vos ajude a fazer escolhas alimentares mais conscientes. Adoraria saber a vossa opinião e as vossas experiências. Já tinham ideia de que estes alimentos podiam ser um problema? Que outras descobertas fizeram na vossa alimentação? Partilhem os vossos pensamentos nos comentários abaixo. A vossa experiência pode ajudar muitas outras pessoas na nossa comunidade. Se gostaram deste vídeo e sentem que aprenderam algo novo, por favor, deixem um gosto, pois isso ajuda o canal a crescer e a levar esta informação a mais pessoas. E claro, se ainda não o fizeram, subscrevam o canal para não perderem mais dicas e informações valiosas sobre como viverem a vossa melhor vida em qualquer idade. Agradeço imenso a vossa companhia. Continuem a cuidar de vocês e a viver a vossa melhor vida em qualquer idade.